Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Oswaldo Dias, você está no canal Política Pra Quê? Cara Pálida. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a questão do analfabetismo funcional. Sim, analfabetismo funcional, este que é uma pedra, né, na vida do desenvolvimento político e social do Brasil. Enfim, enquanto não existir um investimento efetivo em educação, nosso país não passará de um país atrasado no quesito educação. Então, assim, o analfabetismo, né, funcional diz respeito ao indivíduo que não possui a capacidade de interpretação de textos, por exemplo, né? Ou seja, apesar de ser alfabetizado tecnicamente, né, ele é incapaz de interpretar, né, um dado escrito, por exemplo. Então, assim, o termo é pouco familiar, porém ele é aplicado mais a pessoas que se imaginam, né, e define-se como um analfabeto funcional, né, ou seja, o que vem a ser um analfabeto funcional. O exemplo, embora alfabetizado, né, não consegue compreender construções frasais simples, né, apesar de reconhecer números, não interpreta gráficos simples, por exemplo. Ele não consegue realizar operações matemáticas, não exerce uma leitura, né, por incapacidade de entender aquilo que está escrito. Isto é terrível para um indivíduo que não consegue, né, fazer a elaboração de um texto, até mesmo compreender aquilo que está escrito para ele. Então, isso é um problema gravíssimo que o Brasil enfrenta e nós não vemos políticas, uma política voltada para a educação em que pegue de fato ali na base, né, para exterminar de vez o problema do analfabetismo funcional em nosso país, porque é triste e doloroso, mas é verdade e existe, está aí. No Brasil, né, o problema é grave, ou é agravante nesse quesito, né? Segundo pesquisas elaboradas por institutos, como por exemplo do ProLivro, 50% das pessoas declararam não ler livros. O motivo, qual seria o motivo de não ler livros? Porque não consegue compreender e interpretar aquilo que o autor está dizendo. Isto é terrível, isso é doloroso para uma pessoa pegar o material e não saber ler e interpretar aquilo que se diz, ou aquilo que se pede. Ou seja, a pessoa ela consegue captar, né, o significado das palavras, mas sequer consegue conceber, né, o texto ou o contexto, mas isso não se restringe, né, à baixa escolaridade, né, uma vez que inúmeras pesquisas avaliam pessoas com graduação superior com um grave problema, né, um grave problema do analfabetismo funcional. Não está somente ligado às pessoas que não sabem ou não teve acesso à informação. E a classificação, assim, para você entender um pouco mais e melhor, o indicador do analfabetismo, de analfabetismo funcional, né, ele abrange, né, a alfabetização em 4 diferentes níveis, né, são diferentes níveis para que você possa entender essa questão do analfabetismo funcional. Primeiro, né, o analfabeto, né, pessoas incapazes de ler, de escrever e reconhecer símbolo, né, ou signos escritos. 2. Alfabetizados em nível rudimentar, né, ou seja, capacidade de ler e escrever palavras simples, geralmente uma palavra monossilábica, por exemplo, monossílabos, dissílabos, né, e alguns números em questão. Outra, né, alfabetizados em nível básico, com a capacidade de ler e escrever, compreender palavras, formações frasais, um exemplo, né, capacidade ainda de aplicar ali conhecimentos matemáticos e também gráficos. Por outro lado, também você tem alfabetizados em nível pleno, né, nível de escrita, leitura, interpretação de textos, né, bem como o entendimento e o aprofundamento ali na questão dos números. E a gente vê o pouco investimento do governo federal, estadual, municipal no que tange, se bem que a responsabilidade maior é do governo federal, né? E a gente vê o corte na educação para esta questão. Por outro lado, a partir desta disposição, né, considera-se os 2 primeiros analfabetos e alfabetizados em nível ali rudimentar como analfabetismo funcional, né? A pessoa que simplesmente sabe pegar o ônibus, porque vê um número ou vê uma palavra escrita e ela não consegue decorar ali para pegar este ônibus ou se locomover dentro do município onde reside.
né, como o analfabetismo funcional essas pessoas aí, os alfabetizados em nível rudimentar. Por outro lado, né, dois últimos que eu citei anteriormente estariam ali de forma adequada, né, alfabetizados. E assim, quais são as grandes causas do analfabetismo funcional? O analfabetismo funcional está ligado a causas pontuais, seriam isso, pontuais entre as causas destacadas, a gente vê, né, em vários estudos aí, por exemplo, ensino baixo, né, o ensino de baixa qualidade, ineficiência do sistema de alfabetização atual, né, prezar pelo significado das palavras e não pelo contexto, ausência de campanhas de incentivo à leitura, por exemplo, descaso, principalmente este descaso do governo para com a educação. Este é o grave problema. Eu não vejo que seja ali o não incentivo à leitura. Uma vez que você investe em educação, que o governo não crie descasos com a educação, ele invista em educação, logicamente que vai surgir um incentivo à leitura. Isso é natural, né? O indivíduo vai se sentir motivado, uma vez que ele faz parte de um sistema a qual o aceita, a qual o recebe, ele vai passar sim a ler. A falta de políticas públicas para o oferecimento de oficinas, de cursos ou minicursos de interpretação, mas é o descaso com a educação. Este é o grave problema que nós enfrentamos em nosso país, ou seja, a falta de um olhar de um ministro da educação que vê como a educação, como um investimento em educação, como algo certo, honesto, para você ter uma população educada, uma população que faça parte do desenvolvimento político, tecnológico e científico do país, né, que não apenas assista, né, a elite se dar bem, mas que ela também faça parte. Mas para isso é preciso investir em educação. E como solucionar essas questões? Né, medidas são sutis, a evolução é gradual, ou seja, o investimento ele tem que existir para que o surgimento, o crescimento ele vá aparecendo. Ou seja, que uma perspectiva, né, de investimento na educação básica deveria ser, não, tem que ser prioridade, né? Ou seja, contudo, a distância entre governo federal, municipal, estadual, federal, estados e municípios que acabam ali administrando, né, o dinheiro público destinado às escolas de ensino básico, ela é imensa. O distanciamento do governo federal para o estado e para o município existe um fosso muito grande, então é necessário que este fosso não exista, mas que exista o respeito para o investimento na educação básica. Não deveria ser prioridade, é prioridade, né? Sabemos que é prioridade, mas para o governo federal, estadual, municipal, eles não vê o investimento em educação como prioridade. Então, por esse motivo, a gente percebe que a educação no Brasil, novamente, não deveria ser prioridade, tem que ser prioridade. E este fato, né, de a gente encontrar essa grande dificuldade do governo que corta gastos, né, no ensino federal, né, nas universidades, imagine então como é que anda as escolas de ensino básico deste país afora aí. Então, assim, é hora, né, não apenas de incentivar a leitura, mas é hora de dar real solução, né, para a extinção do analfabetismo funcional. Ou seja, segundo, né, Paulo Freire, ensinar o contexto de uma palavra, jamais apenas o seu significado. Então você tem que ensinar, né, todo o contexto dessa palavra, ensinar todo o contexto a qual o indivíduo está inserido, e não apenas o real significado de uma palavra simples ali jogada ao lado. Ou seja, não é limitar, né, o indivíduo, né, ao seu significado, mas dar a capacidade a este indivíduo de interpretar, né, de fazer uma interpretação do real. E isto é o ponto crucial de corrigir o analfabetismo funcional em nosso país. É hora de fazermos isso. É hora dos governos federal, estadual e municipal olhar para essa questão, que não deveria, que é prioridade, a gente extinguir de fato o analfabetismo funcional. Se você quer viver em um país que esteja ali a ponto de competir com as grandes potências,
é necessário que você invista em educação. Mas eu sei e você sabe que os cortes na educação básica deste país acontecem diariamente. É só a gente não fingir, né, e achar que tudo está bem, porque não está. É isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Não é obrigado, logicamente. Inscreva-se no canal, se você quiser. Lógico. Eu quero. É isso, pessoal. Fico por aqui. E vamos trabalhar por um país, né, menos desigual, um país menos canalha. Tchau, gente. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.